Muito bem. Estamos sendo convidados à mesa com Jesus novamente. Então eu vou sentar aqui e você fica sentado aí. Mas nós estamos juntos nesta série que estamos chamando A Mesa com Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mesa da graça. O assunto hoje é a graça e eu quero mostrar para vocês que a mesa da graça a que Jesus nos convida nos faz ser diferentes e tratar os outros de uma maneira diferente que a do mundo. A palavra de Deus que nós vamos estudar hoje está encontrada no capítulo 14 do livro de Lucas. Então, se você puder achar, Lucas 14, eu vou ler o verso 1, só para a gente entender o contexto, mas o nosso texto é do verso 7 até o 14. Lucas 14, o verso 1 diz assim: Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Verso 7. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a essa pessoa. E você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: Amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: Quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez por este tempo, por este culto. Nós te agradecemos porque podemos agora abrir a tua palavra, ouvir a tua voz. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus usou muitas parábolas para ensinar aquilo que ele queria, porque muitas vezes o ensino dele não dizia nada ou não era importante para aqueles que não o compreendiam, não o seguiam. Os ensinos dele muitas vezes eram para os crentes, eles teriam sido desperdiçados com o inimigo. Mas, dessa vez, num jantar de sábado, Jesus falou em parábolas que até mesmo o fariseu mais hipócrita iria entender. Podia até não ter nenhum crente naquele lugar, mas qualquer um que ouvisse teria entendido aquilo que Jesus queria ensinar. O que significa também que eu não tenho que trabalhar muito hoje para poder explicar o que está escrito aqui, porque todos nós conseguimos entender o que Jesus está contando nestas parábolas. Mesmo com 2000 anos de distância e um contexto cultural completamente diferente daquele da audiência de Jesus, nós podemos nos relacionar com pessoas que têm uma opinião muito alta sobre si mesmo. E nós podemos imaginar a profunda vergonha que alguém sentiria
ao ser escoltado aos olhos de todos, do lugar de maior honra para o lugar de menor honra. Você já pensou nisso? Você entra numa festa e escolhe sentar na janelinha. E aí alguém vem e fala, desculpa, esse lugar está ocupado. E você tem que sair lá para o fundão, com todo mundo olhando para você. Você provavelmente conhece pessoas assim, né? Que praticamente se acham. Ou aquelas que só saem do seu caminho ou fazem alguma coisa boa para alguém se elas conseguirem saber que vão receber em troca. Basta pensar no número de listas de convidados para casamentos que foram feitas pensando no tamanho do presente que os noivos iam receber. Então, já que o significado dessas parábolas foi tão vividamente ilustrado, o ensino de Jesus ficou muito claro. Mas nós precisamos entender que Jesus não estava realmente preocupado em dizer onde é que as pessoas têm que sentar numa festa de casamento ou quem convidar ou hospedar na sua casa. O que ele queria passar, tanto para a cabeça quanto para o coração dos seus ouvintes, de todos que estavam ali, é que a maneira como eles acreditavam, a maneira como eles pensavam e a maneira como eles agiam não tinha nada a ver com o caminho de Deus. Não foi e não é o modo como as pessoas crentes verdadeiramente se comportam. Isso Jesus está trazendo para nós, porque os discípulos de Jesus não estão preocupados com a autopromoção, autoglorificação, autossatisfação. Aliás, todos esses termos que começam com auto, que buscam a satisfação dos interesses pessoais, elas são contrárias ao ensino de Jesus, que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A mesa da graça, ela é radicalmente, claramente diferente. E Jesus queria que aqueles fariseus e todos realmente olhassem para a graça de Deus em vez dos seus próprios interesses. E é disso que nós vamos falar hoje. Mas, para muitas pessoas, a graça não é muito mais do que apenas uma palavra. Elas estão cientes de que tem algum tipo de significado religioso, mas não sabem muito bem o que é. Apenas sabem que os cristãos acham que a graça é maravilhosa, porque afinal de contas foi isso que nós cantamos, né? Aqueles que são mais bem informados na nossa sociedade sabem que a graça tem algo a ver com a salvação, com o como ou o porquê as pessoas chegam ao céu. Mas isso é muitas vezes tudo aquilo que elas sabem sobre a graça. Então vamos rever. O que é graça? Qual é a definição básica de graça? Graça é um favor imerecido. É um presente que nós ganhamos sem nenhum merecimento. Graça é o amor imerecido de Deus por pecadores indignos. Agora, se eu assumir que cada um aqui já sabe disso, se todos nós confessamos claramente que nós somos salvos pela graça somente, por meio da fé, então nós sabemos uma verdade maravilhosa. Amém? Mas mesmo entre nós, pode haver uma dificuldade, um grande problema em fazer a conexão. Tá bom, a graça foi o que levou Jesus a me salvar. Mas e agora? Como é que eu faço a conexão entre a graça e a maneira como eu vivo no dia a dia? Essa, na verdade, é uma pergunta muito boa.
Tenho certeza que Jesus queria que algum daqueles fariseus fizesse essa pergunta, mas eles não fizeram. Então Jesus os ensinou, mesmo sem eles terem perguntado. Ele mostrou a conexão entre o amor de Deus e a humildade do cristão. Primeira coisa que ele ensinou é que a graça transforma a maneira como nós pensamos em nós mesmos. Um verdadeiro discípulo tem uma ideia completamente diferente de autoestima. A maior parte do mundo encontra a sua autoestima naquilo que as pessoas são. Se ele é um médico, um professor, um atleta, ou é o presidente de alguma coisa, nem que seja do condomínio, isso dá para ele um status. Ou também encontram sua autoestima naquilo que a pessoa é, na sua classe, na sua altura, na sua beleza, na sua raça, na sua inteligência, e ela se acha por causa disso. Ou tem outras pessoas que encontram o seu valor em como alguém é honrado por outras pessoas, no seu posto hierárquico, no seu salário, os seus títulos, os seus privilégios ou a sua influência. Mas o cristão conhece a verdade e sabe que o que ele faz e continua fazendo é pecado. É isso que nós somos, pecadores, que não merecem absolutamente nada. Nós quebramos os mandamentos de Cristo um a um, ou agindo ou deixando de agir do jeito que Jesus deseja. E nós continuamos fazendo isso continuamente, porque a natureza pecaminosa sempre quer ir no caminho oposto de Deus. O crente sabe que ele é um pecador como qualquer outro ser humano. E ele entende que ele precisa desesperadamente do perdão. E absolutamente é incapaz de se salvar. E qualquer um que senta à mesa da graça entende que nós não merecemos honra alguma de Deus. Porque o nosso pecado e a nossa rebelião merecem apenas a morte e o inferno. Quando nós compreendemos isso, nós fazemos um bom trabalho para nos humilharmos. É difícil pensar muito sobre você, né? Achar que você é muito, quando você sabe que você é pecador. Mas isso não é o que torna possível para um crente pensar e agir da maneira como Jesus está ensinando aqui. Essa é só uma consciência do nosso estado natural. O que faz com que nós consigamos obedecer a Jesus é a graça. É aquilo que está em nós e nos transforma. Então nós percebemos que apesar da nossa indignidade natural, Deus nos ama. Então nós temos um valor imenso para Ele. Imagina, Deus, o Senhor do universo, ama você, ama a mim, pessoalmente. Na verdade, nós significamos tanto para Deus que Ele sacrificou o próprio Filho. Ele entregou o próprio Filho dele, enviando Jesus para sofrer e morrer na cruz, para tirar todos e cada um de nós dos nossos pecados, por todos e por cada um. Essa é uma hora que eu queria ouvir um aleluia. O frio está deixando vocês muito quietinhos. Se nós somos tão importantes para Deus, e todas as pessoas são,
Então, essas ideias sobre status e sobre valor, essas ideias humanas, perdem o seu significado. Eu quero dizer, quem é que se importa com o melhor lugar numa festa de casamento quando você sabe que vai participar do banquete celestial, eterno, glorioso com Cristo? O que adianta você ser honrado aqui e não sentar à mesa da graça? A graça também ensina para os crentes que eles receberam, nós recebemos a perfeição de Cristo. Já que Cristo está em nós, nós temos a possibilidade, o potencial de sermos perfeitos em Cristo. E isso nos faz colocar os outros em primeiro lugar, da mesma forma como Jesus fez. Nós não somos apenas beneficiários da graça e do amor de Deus, nós também somos distribuidores. E assim nós amamos aos outros, amamos o nosso próximo, sem ter em conta quem ou o que eles são ou não são. Porque Jesus está em nós e nos faz diferentes. Nós amamos aos outros desta forma. É interessante, porque eu preciso acrescentar que nós devemos amar, inclusive, aqueles nossos irmãos. Sabe aqueles irmãos que tudo que ele faz te atrapalha, te irrita. E às vezes a gente acha que ele faz isso de propósito. Então, mesmo assim você o ama. Por quê? Porque é assim que Deus te ama. É assim que você trata Deus. E Ele continua te amando. Então você percebe quão radical é essa mudança que a graça de Deus produz, provoca na sua vida, em como um crente pensa e se comporta. A graça de Deus transforma a nossa maneira de ser e de pensar. É interessante porque muitas vezes nós damos valor demais para as pessoas que aparecem, né? Me lembra uma história. Você já deve ter visitado um parque de aves. Sabe aquele parque que tem pássaros de todos os lugares e de todas as cores e de todos os tamanhos? E você fica ali ouvindo as canções dos pássaros. É muito gostoso quando você está ali parado, fascinado pela música, pelas melodias das águias, das emas, dos pinguins, dos pavões, dos pelicanos, dos abutres. Eu estou percebendo que vocês estão me olhando com aquela cara assim de ué, não entendi. Porque todo mundo sabe que não são esses pássaros que cantam. Os pássaros que cantam e que fazem os nossos ouvidos gostarem das músicas são os pequenininhos, que você nem sabe que estavam lá. Você nem os viu. Não são os grandes, os que chamam a atenção, que realmente fazem o parque ficar bonito, gostoso de visitar. Na verdade, são os menores pássaros que com as suas vozes cantam as melodias que nos atraem. Da mesma forma, a música mais doce do mundo vem de cristãos que se consideram pequenos e humilham-se diante dos outros e do Senhor. São aqueles que reconhecem o seu verdadeiro valor e que sabem que tudo que são, eles são por causa da graça. Eles conhecem o seu valor para os outros e conhecem o seu valor para Deus.
Então, as suas vidas, as suas palavras são música para os nossos ouvidos. E essa humildade não acontece sem recompensa. Na maioria das vezes nós pensamos que aqueles, e aliás o mundo ensina exatamente isso, que aqueles que aparecem e que se mostram é que serão vistos e recompensados. O refrão de uma música bem antiga dizia: ó Senhor, é difícil ser humilde quando você é perfeito em todos os sentidos. Era uma música, não era minha. Não era gospel. Mas, na verdade, para o cristão, a gente poderia dizer assim: é fácil ser humilde, justamente porque nós fomos aperfeiçoados em todos os sentidos. Ou estamos sendo aperfeiçoados. Por quem? Por Cristo. Se você tem Cristo, você consegue ser humilde. Se nós tentarmos ser humildes, tanto quanto Jesus está ensinando aqui, por nossas próprias forças, muito provavelmente nós vamos nos enganar. Nós vamos olhar para o espelho e nos acharmos, ganharmos até uma medalha. E vamos usar a medalha. Medalha da humildade. E aí perdeu a humildade. Mas nós não fomos perdoados apenas pelos nossos pecados, nós também recebemos a perfeição de Cristo e ninguém foi mais humilde do que o próprio Cristo. Por isso é que a humildade pode ser, sim, um valor nas nossas vidas. Se Cristo estiver fazendo isso. Perfeição não significa orgulho, significa humildade. E é assim que nós somos convidados a compartilhar a mesa da graça de Cristo. Mas um outro ensino de Jesus aqui é que a graça transforma a maneira como nós tratamos os outros, a maneira como nós nos comportamos com aqueles que estão ao nosso redor. Você já deve ter visto aqueles postos de combustível com aquela placa assim, ducha grátis, né? Mas todos nós sabemos que o Lava Rápido não é de verdade gratuito. A ideia é que eles vão lavar seu carro e você vai se sentir tão agradecido, ou talvez tão obrigado, que você vai encher o tanque do seu carro de combustível. E com certeza, o serviço do Lava Rápido está embutido no preço do combustível. Ou talvez você vá comprar um produto extra, pagando, logicamente, o preço da lavagem. E olha, eu não estou criticando as técnicas de venda, nem ninguém. Mas isso é uma boa ilustração do que Jesus estava falando nessa sua segunda parábola. Sobre fazer algo bom para alguém, esperando, na expectativa de receber algo bom em troca. A mesa da graça é diferente. Jesus, então, está nos encorajando a fazer o bem para aqueles que não podem pagar, que não podem nos dar alguma coisa em troca. Seja alimentando um faminto, seja vestindo um pobre, seja ajudando um deficiente. Mas isso a gente tem que entender que não é fácil. Nosso mundo nos condicionou muito bem a não fazer nada à toa. A nossa natureza pecaminosa não gosta de esforço desperdiçado, de ajudar pessoas que não podem nos ajudar. Afinal de contas, que vantagem eu levo nisso? Mas, mais uma vez, a graça de Deus faz a diferença nos nossos corações. Porque é exatamente assim que o amor de Deus funciona. Não é verdade? É assim que ele funcionou com você. Pensa em todas as coisas que ele deu, dá
e dará, não somente para você, mas para todas as pessoas. Se você pensar, nós temos o sol, que nos aquece, que é o que a maioria aqui está buscando. Daqui a pouquinho. Mas nós temos a chuva também. E nós temos a comida, o abrigo, as roupas e um monte de outras coisas além disso. Espiritualmente, nós temos o perdão dos pecados, a salvação em Jesus Cristo, nós temos a vida eterna, nós temos a palavra de Deus e a comunhão da igreja. Será que Deus nos deu alguma dessas coisas esperando receber algo em troca? Claro que não. Porque Ele sabe que nós não temos nada para oferecer para Ele. Isso é a graça de Deus em ação. E isso transforma a nossa vida. Os crentes têm o mesmo amor de Deus em ação nas suas vidas. E você precisa mostrar isso. E eu provavelmente não preciso dizer para você como mostrar isso para os outros. Porque essas oportunidades aparecem no seu caminho. E elas são diferentes para cada um de nós. Talvez seja fazendo um cheque para contribuir com a igreja ou com algum outro projeto. Talvez seja convidando alguém para estar na sua mesa. Talvez seja oferecendo um trabalho para um jovem que não tem currículo. Você sabe. E se você orar a respeito disso, Deus vai abrir mais e mais oportunidades para ser como Ele quer, quando deu para você exatamente aquilo que você não podia conquistar. Mas também Jesus nos ensina que a graça transforma a maneira como nós somos recompensados. Uma coisa que nós temos que saber é que você vai ter alguma coisa em troca. Você vai ter um retorno. Jesus está dizendo aqui que nós vamos ser abençoados pelo amor que nós mostramos e damos aos outros. Pelo menos, nós vamos ser recompensados na ressurreição dos justos. Porque, afinal de contas, o nosso tesouro não está aqui. Ele está no céu. O que significa, lógico, que a gente não pode ver as recompensas que nós recebemos quando nós fazemos as coisas. Mas tudo bem, porque nós podemos ter certeza de que elas são infinitamente maiores do que qualquer coisa que nós pudéssemos ganhar aqui na Terra. Mas mesmo assim, nós sabemos que Jesus nos abençoa. A partir de agora, desde já. Eu li uma história que muitos anos atrás, no final de uma noite de tempestade na Filadélfia, um casal de idosos entrou cansado num hotel. Eles se aproximaram do funcionário do balcão e praticamente imploraram a ele por um quarto. Parece que havia 3 convenções na cidade e cada hotel estava lotado. Existe algum quarto sobrando em qualquer lugar? O senhor perguntou. Sinto muito. Todos os nossos quartos foram ocupados, disse o jovem funcionário. Mas eu não posso mandar para a rua um casal simpático como vocês, na chuva, à 1 da manhã. Talvez vocês estejam dispostos a dormir no meu quarto. Pode não ser o que vocês estão acostumados, mas vai ser bom o suficiente para passar a noite. O casal educadamente recusou. Mas o jovem insistiu: não se preocupe comigo, eu vou ficar bem. Só pegue meu quarto. Então o casal concordou. No dia seguinte, quando pagava a sua conta, o senhor disse ao funcionário: você é o tipo de homem que deveria ser o gerente do melhor hotel dos Estados Unidos. Talvez um dia eu construa um para você. O balconista sorriu e não pensou muito sobre isso.
e 2 anos se passaram. Um funcionário quase tinha esquecido o incidente quando recebeu uma carta do homem, que lembrou aquela noite e incluiu uma passagem de ida e volta para Nova York, pedindo que o rapaz fosse até lá para encontrá-lo. O senhor, então, buscou lá no aeroporto e levou até a esquina da Quinta Avenida com a Rua 34. Ele então apontou para um grande prédio novo de paredes avermelhadas, um palácio com campanários e torres apontando para o céu. E disse: "Isso, meu rapaz, é o hotel que eu acabei de construir para você administrar." "Você deve estar brincando", disse o rapaz. "Não, não estou brincando, não", respondeu o senhor com um sorrisinho nos lábios. "Meu nome é William Waldorf Astor. Nós estamos dando ao hotel o nome de Waldorf Astoria. E você vai ser o seu primeiro gerente." O nome do rapaz era George Bolt. E essa é a história verdadeira de como um gerente de um pequeno hotel na Filadélfia mudou-se para Nova York para se tornar o gerente do, então, mais luxuoso e maior hotel do mundo. Quando você dá sem se preocupar em ser reembolsado, você não tem como prever as recompensas da sua bondade. Mas Jesus garante que elas vão ser recompensadas em incontáveis bênçãos na ressurreição dos justos. Quando ele vier para levar o seu povo fiel para casa, junto com ele, no céu. Porque é aí que a mesa da graça nos leva. Ela nos leva para o céu. É aí que nós pertencemos. E apesar de nós sermos peregrinos nesse mundo, ainda vivemos como cidadãos do reino. Nós conhecemos o nosso verdadeiro valor, nós conhecemos o nosso lugar, nós conhecemos o nosso propósito, então, portanto, nós vivemos com humildade. Nós vivemos com esta atitude em relação a nós e em relação aos outros. Porque nós vivemos exatamente pela razão que nós fomos salvos. A graça de Deus em Jesus Cristo. É isso aí. 2 parábolas importantes que Jesus usa para ajudar aqueles seus ouvintes e a nós a crescer. Jesus deu o ponto-chave dessas 2 histórias no verso 11. Porque os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Henry Blackaby disse uma vez: humilhe-se, ou esteja preparado para que Deus humilhe você. Então, eu quero dizer para você, procure formas de ser humilde esta semana, de se tornar um servo, seguindo o exemplo do maior servo de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que Paulo nos chama para servir uns aos outros em Filipenses 2, ele cita um poema, uma música que, sem dúvida, foi memorizada e cantada nos cultos da igreja do primeiro século. Preste atenção na letra. E depois você pode ler em Filipenses 2, de 3 a 11. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.
embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Nós vamos ouvir o coral cantando mais uma canção. Enquanto isso, ore e dedique sua vida à graça do nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, guarde e te use nesta semana.